Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Valak, esse poderoso espírito, um espírito de influência, um espírito que domina, um espírito que comanda, um espírito que pode trazer sorte, tá pessoal? Certo? O trabalho com Valak é muito bom, vocês vão ver isso nesse vídeo de hoje. Mas antes, se você tem interesse em aprender sobre ocultismo, sobre luciferianismo, goetia luciferiana, feitiçaria persa, feitiçaria cananeia, entre em contato comigo, tá? No Instagram que está na descrição do vídeo, eu posso estar aí ajudando você. Então pessoal, vamos ao vídeo sobre Valak. Você já ouviu falar de Valak? Provavelmente sim, a forma deturpada que tem nos filmes, né? Mas o verdadeiro Valak, ele não tem nada a ver com freiras demoníacas, tá? Na goetia, Valak é um espírito de conhecimento oculto, de revelação, de iniciação, de prosperidade. E hoje vamos tentar entender um pouco disso, tá? Compreender um pouquinho mais sobre essa poderosa entidade e entender o que realmente significa trabalhar com ele. Hoje eu quero te guiar por uma jornada. Nós vamos aprender como Valak aparece nos grimórios, um pouco da minha experiência prática, certo? Hoje nós vamos entender bem mais sobre esse espírito. Então, Valak é o espírito de número 62, ele é classificado como um presidente, certo? Geralmente aparecendo como uma criança com asas de anjo, montado em um dragão de 2 cabeças, ou seja, nada a ver com freiras demoníacas, tá? Quando ele chega no ambiente, você pode sentir, né, uma densidade maior se formando, o peso da evocação de um espírito tão poderoso, certo? Na minha experiência pessoal, tá pessoal, quando eu evoquei Valak pela primeira vez, ele não apareceu na forma de uma criança com asas de anjo e também não vi a forma de dragão, certo? Apareceu como um homem alto com asas, apenas isso, tá? Porque, como eu já falei em outros vídeos, os espíritos eles não estão atrelados essencialmente, né, à figura trazida pelo Grimório. Eles não estão obrigados a se mostrar daquela forma. Eles podem aparecer de diversas formas, a depender, né, da gnose pessoal de cada um, a depender da experiência. Tem muitos fatores aí que influenciam nessa forma. Enfim, eles podem aparecer na forma que quiserem. Mas a gente tem, né, como comum trazido pelo Grimório, essa forma de criança com asas de anjo montada em um dragão. E essa forma é interessante porque tem seus próprios simbolismos também, certo? A classificação de Valak como presidente também é algo que a gente tem que destacar, tá? A ideia de presidente não é presidente no sentido de república, como a gente vê hoje em dia, tá, pessoal? Nos tempos da Idade Média, presidente é aquele que presidia, né, uma assembleia, um grupo, era como uma posição, um cargo popular. Era mais comum, a gente via isso bastante. Imagine como, né, quem preside um grupo de pessoas, uma associação, certo? Para entender a classificação presidente, tá? Não tem nada a ver com república. Bom, e vamos à descrição desse espírito. Nós temos a descrição no Grimório Ars Goetia, que diz, né, o 62º espírito é Valak, Volak, Valak, Valak, Walak. É um presidente poderoso e grande, e aparece como uma criança com asas de anjo, montando em um dragão de 2 cabeças. Sua função é descobrir tesouros ocultos e revelar víboras e esconderijos de ofídeos, que trará até o magista se desejado. Ele governa 38 legiões. Agora a descrição na goetia luciferiana. Valak é o 62º espírito e é um poderoso presidente. Ele aparece na forma de uma criança com asas de anjo, que cavalga um dragão de 2 cabeças. Ele instrui o conhecimento de tesouros ocultos, iniciação e vir a ser como um mago autodeificado. Ele instrui sobre as serpentes, tá, que podem ser vistas como conhecimento e iniciação. Valak também é um guardião do círculo, um poderoso servo que governa 38 legiões de espíritos. Valak é útil na invocação baseada em suposições instintivas, especificamente para procurar serpentes, caso se precise de uma. Então vamos reparar nos símbolos, certo? Os símbolos trazidos nessa forma de ver Valak. A criança angelical, a pureza da iniciação, o dragão de 2 cabeças,
né? Representa dualidade, o caminho do oculto, a ideia de tanto de, né, razão e força, sombra e luz, é a dualidade, os dois caminhos. As víboras, elas podem simbolizar mais de uma coisa aqui, tá? A ideia, né, de conhecimento oculto, a ideia de que a gente está em busca do conhecimento, a gente precisa entender que ele também pode ser perigoso, então temos que agir com prudência e respeito, certo? Também a ideia de encontrar víboras seria aquelas pessoas da sua vivência, né, que tentam lhe fazer mal e fingem estar ali para fazer o bem. Pessoas falsas, pessoas que têm veneno direcionado a você, tá? Valak é um espírito muito bom também para iniciação, amplificação mediúnica, né? Tanto a ideia de ele buscar a ideia de prosperidade, né? Que seria os tesouros escondidos. Esses tesouros não precisam ser materiais, podem ser internos, a transmutação interna. Ou seja, né, a amplificação mediúnica, o aumento das capacidades mediúnicas. Esse trabalho ele pode estar auxiliando também, certo? A forma dele infantil é o que leva as pessoas a dizerem que ele fica trolando o magista, que ele pode, né, tá brincando com o magista, enganando. É por causa dessa imagem de criança. A criança, né, a ideia daquela criança brincalhona. Então, é mais ou menos por aí que surgiu essa ideia de que ele pode estar enganando o magista. Mas a minha experiência, tá, pessoal? Eu vou limitar a minha experiência, não vou falar, né, da experiência das outras pessoas. Na minha experiência, não ocorreu dessa forma. Em momento nenhum, eu fui enganado por ele. Na verdade, os ritos que eu fiz com Valak geralmente são pedindo sorte, aumento da sorte em jogos de azar, que na verdade é um pedido muito comum. E aí a gente faz referência ao trecho do Grimório que fala, né, de encontrar tesouros. Seria mais ou menos essa ideia. Então, chamam muito Valak para jogos de azar. E a ideia do azar, pessoal, você vai ter um período de sorte, né, pedindo a Valak sorte. Você vai ter um período de sorte, só que isso não é infinito. Os espíritos, embora eles influenciem a realidade, eles não vão estar distorcendo a realidade. Então você vai ter períodos de sorte. Você tem que aproveitar esses períodos, né, para conseguir prosperar, para conseguir fazer o que você tinha de objetivo. E não contar que você vai ter uma sorte infinita a qualquer momento. Não, são períodos de sorte, isso oscila. Certo, pessoal? É assim mais ou menos que se entende a sorte trazida por Valak. Não é algo constante e infinito. Na verdade, muita gente se frustra ao fazer trabalho com ele, né? Faz o trabalho, tem um período muito bom de boa sorte, consegue ganhar algumas coisas e depois começa a perder e talvez até tenha a ideia de que ele está trolando, que ele está, né, enganando, que ele está prejudicando. Mas não, a parte que ele faz, né, é a parte de trazer a sorte. Isso é variável. Ele trouxe a sorte, você aproveitou. Isso não dura para sempre. Ah, mas se eu ficar colocando oferenda, se eu ficar alimentando ele, se eu ficar, né, fazendo mais ritual, não quer dizer que você vai ficar com sorte infinita. Você, né, renovar as energias da ritualística é legal, você colocar intenção, vontade, desejo também é legal, mas não quer dizer que isso vai ficar ad infinitum, tá, pessoal? Não quer dizer que isso vai ficar para sempre. Você mesmo, né, renovando as energias, há períodos de sorte e períodos de azar. Você tem que aproveitar as boas sortes que ele vai trazer. E quando chegar o período de azar, você sair fora, tá, pessoal? Você tem que saber identificar isso. Já me perguntaram, ele tem como avisar isso? Não, na verdade não é tão simples assim, tá, pessoal? Isso vai depender do desenvolvimento mediúnico de cada um. E mesmo assim, às vezes tem mais de um sinal de que o período de sorte está chegando ao fim, mas a pessoa insiste achando que vai continuar. Na verdade, né, isso reflete muito o vício de pessoas em apostas, certo? Então é deixar isso bem destacado. Fazer um ritual com Valak, não se perca na sorte, não vá insistir, porque essa sorte ela tem períodos, não é infinita. Certo, pessoal? Deixar isso bem destacado para vocês, tá? Eu tive uma boa experiência com Valak, como eu já falei. Minha experiência com Valak, eu consegui, né, eu fiz para aposta, não é num sentido tão estrito como aposta esportiva, esse tipo de coisa, mas para opções binárias, né, no mercado financeiro, para me ajudar um pouco, e ajudou, mas são períodos de sorte, tá? Bom, se você vai trabalhar com Valak, eu vou passar umas dicas para você, certo? Primeiro, tenha muito respeito com ele e estude bem todo o simbolismo atrelado a ele, a ideia de dualidade, a ideia de encontrar, né, tesouros, a ideia de identificar serpentes. Essa descrição do Grimório traz bastante o tipo de trabalho que você pode estar fazendo, certo? Você tem que entender esses símbolos
antes de estar fazendo a ritualística. Durante a ritualística, demonstrar respeito. Não precisa ter medo, tá, dele te enganar ou algo do tipo. Seja direto, tá, seja explícito, diga o que você quer, deixe tudo muito bem organizado, né, que não caiba mais de uma interpretação, que você não terá nenhum problema. Você não terá nenhum problema. Se você for pedir sorte, saiba que é um período de sorte, que não é sorte infinita. Se for para revelar, né, pessoas que querem o seu mal, que têm veneno direcionado para você, pessoas que se comportam como serpentes na sua vida, isso também é possível. Na verdade, é um resultado até mais fácil, digamos assim, né? É mais simples de você ver do que o período de sorte, que é algo variável, que não é algo totalmente constante, certo? Bom, estudando Valak, entendendo, né, sabendo o que você pode pedir, o que você pode encontrar, então você pode fazer sua evocação tranquilo, certo? Desde que você tenha o seu preparo, tá? O seu preparo. A questão de oferendas para Valak, certo? Dentro da Goetia Solomônica a gente tem uma visão diferente, dentro da Luciferiana outra. Bom, na Luciferiana, né, costuma-se colocar frutas doces, tá, pessoal? Chocolate... das frutas, colocar melão, colocar limão, incenso, tá? O incenso eu gosto de utilizar sândalo, mesmo que não seja um incenso, né, direcionado, o incenso, né, comumente atribuído aos presidentes. Eu gosto de colocar sândalo, certo, pessoal? A ritualística com Valak é tranquila, né? Ele pode ser até um pouco denso, mas ele não vai querer te enganar, nem nada do tipo, nem nada desse sentido. Pelo menos essa é a minha vivência dentro da Goetia Luciferiana, certo? Não estou falando da vertente de outras pessoas. Cada um tem a sua própria experiência, a sua própria vertente e traz como quer, certo? A ideia, né, para nós é que Valak não é um espírito de terror, não é um espírito mau, ele é um espírito de transição, um espírito de iniciação, um espírito que pode trazer bastante coisa boa, se você souber como pedir, tá? E como fazer a ritualística. Quando você encontrar o tesouro, né, vamos colocar do trecho do Grimório, quando você encontrar o tesouro, ele ajudar a encontrar o tesouro, você não pode, né, achar que é um tesouro infinito. É a ideia de você ter equilíbrio e saber, né, administrar seus períodos de sorte, certo? E para quem quer utilizar, né, os poderes de Valak para ajudar a crescer num sentido mediúnico, além de pedir ao espírito, não se esqueçam de trabalhar isso também. Ele vai ajudar, mas ele não vai fazer todos os envolvimentos sozinho. Você tem que estar trabalhando sua mediunidade também, independente, né, de espírito X ou espírito Y. Isso vale para todos, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Entendido um pouquinho mais sobre Valak. Qualquer dúvida sobre esse espírito, dentro da visão da Goetia Luciferiana, eu posso estar respondendo aqui nos comentários. Então, qualquer dúvida você pode estar colocando aqui, certo? Tanto na questão de mediunidade, na questão de prosperidade que ele pode trazer, na questão de sorte, na questão de iniciação, que seria a ideia, né, de você começar na feitiçaria ou amplificar os seus poderes mediúnicos, ou seja, alguém que já está na feitiçaria e quer aumentar sua influência, aumentar, né, a sua magia, por assim dizer, para, né, amplificar as suas práticas. Se você gostou desse vídeo, se você quer aprender mais sobre Goetia Luciferiana, sobre ocultismo, sobre luciferianismo, sobre as diversas mentorias, tá, da nossa Ordem da Serpente Dourada, eu recomendo que você inicie hoje conosco. É só entrar em contato comigo através do Instagram que está na descrição do vídeo. Valeu!